nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo o nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Oh, glória! Mas ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Como todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo uma adoração. Mas muitas das vezes a gente pode fazer alguma coisa e não faz, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que eu quero deixar para os irmãos nessa noite que a gente venha, né? Ter a fé e as obras. A gente venha fazer, né? O conjunto, né? Que nem Abraão fez. Ele não teve só a fé, ele fez a obra, né? E ali ele foi aperfeiçoado, né? Até o 21, né? Porque acho que tem alguém precisando dessa palavra, né? Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, né? Já está dizendo, né? Que Deus não é homem para que minta, né? Nem filho de homem para que se arrependa, né? Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus, ele prometeu algo, Ele dá o melhor para nós, porque Ele resolve o melhor. Não que a gente somos superior a ninguém, é porque Deus é nosso Pai, Ele é magnífico, é amoroso, é bondoso, aí, e nós sabemos disso. Mas Deus não deixou de ser fiel com Mefibosete. Então nessa noite o Senhor está dizendo, eu não esqueci de você. Não existe outro meio, não existe atalhos e nem arrudeios. Aleluia! Se alguém quer salvar a sua vida dessa geração perversa, aleluia, e morar no céu, não vai entrar por outro tipo de porta. Tem gente procurando muita porta por aí, mas a única porta que leva ao céu é Jesus, né? Não adianta ir para a porta de fulano, de betano, de ciclano, que é o contrário, você não vai achar pastagem. Mas quando você entra pela porta que é Cristo, aí você vai achar pastagem, né? Ele tem o que dá para você alimento, né? Glória a Deus, aleluia. Porque ele é o bom pastor. E o bom pastor da sua... Aquela cruz não era nem para ele. E quando ele chega naquela cruz, seus braços são rasgados, porque a cruz era feita sobre medidas e aquela medida não era para Jesus. E teve os seus braços rasgados. E quando pediu água, não deram água para ele, deram vinagre para ele beber. E segundo estudiosos, fala que a buchinha que usaram para ele tomar água, que não era água, eram buchas que usavam para ter a sua higiene pessoal naquele tempo. Desse jeito. Olha o que Jesus fez por você naquela cruz do Calvário. Levou uma coroa de espinhos quando andava e ficou lá. Ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado. Olha o que Jesus fez por você, irmãos, para você estar em uma posição que não era para você estar. Temos aqui pessoas passando por aqui falando a palavra de Deus e dizendo o que Deus fez na vida dessas pessoas. E eu tenho certeza, irmão, que não só na minha, mas de cada um que está sentado aqui, você nasceu de novo. Porque para herdar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E o nascimento de novo, nascer de novo, tem que ter renúncia. Se nós não renunciarmos à nossa carne, não tem como nós nascermos de um espírito. Aleluia! Não tem como nós herdarmos o reino de Deus.
Jesus, porque é assim que nós vivemos, renunciamos à nossa carne, estamos aqui não por nossa vontade própria, porque se formos depender da nossa vontade da carne, nós estaríamos em nossa casa, deitados no nosso conforto, mas nós escolhemos estar aqui para pregar esse evangelho que é tão necessário para esse mundo, porque nós sabemos que o dia está próximo, Jesus está próximo de voltar, e nós precisamos pregar essa palavra de Jesus, não apenas deixar em templos fechados a 4 portas, mas sim levar essa palavra de Jesus aos 4 cantos do mundo. E é aqui que nós estamos pregando essa palavra, e Jesus também te chama para pegar essa palavra, para você nascer do Espírito de novo, para você vir pregar essa palavra de Jesus para o mundo, e para você falar o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, porque verá o dia que a igreja vai ser arrebatada e vão entrar pelas portas da igreja perguntando: cadê o pastor? Cadê a mulher do círculo da oração? Cadê aquela irmã que tanto dava um glória a Deus que incomodava? Aleluia. E nós não vamos mais estar aqui, nós vamos estar lá no céu junto com Jesus. Glória a Deus. É Deus do impossível. Já fazia 4 dias que estava morto e cheirava mal. As pessoas choravam ali naquele lugar, diziam assim: já cheira mal, mestre, como pode? Mas Jesus disse assim: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Já fazia 4 dias que ele estava morto, mas ressuscitou, porque Deus é o Deus do impossível. Eu não sei se você está morto espiritualmente, eu não sei se algo já morreu dentro de você, mas eu quero te dizer que o Deus que aonde tem morte, Ele coloca a vida e está Oh, glória! Aleluia, irmãos. Quando são novos convertidos, Jesus vem ali para cuidar de você, tá ali puxando: vem para a igreja. Mas aí quando você passa um tempo, não é mais novo convertido, Deus diz assim: agora eu tô aqui, você já criou maturidade e vem até mim. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus necessita, não necessita, porque Ele não necessita de nada, a gente que necessita dele. Aleluia. Mas Deus, Ele faz isso para que você venha até Ele. Aleluia. Para que você sinta a necessidade dentro de você de ir até Ele. Glória a Deus. E tem pessoas que estão mortas espiritualmente dentro da casa, tem pessoas que estão mortas dentro da casa de Deus. E as pessoas não veem isso, por quê? Porque não se importa mais em sentir a presença, não importa mais se eu choro ou não choro no culto. Tanto faz se eu vou para a igreja, se eu sinto a presença de Deus ou não. É um pouquinho do que você tem que fazer para o que Deus fez por você. Aleluia. Porque Ele deu o Filho unigênito na cruz do Calvário. E o que você tem que fazer é o quê? É nascer de novo do Espírito. É buscar Deus verdadeiramente. É algo simples, irmãos. O que Deus fez por você foi muito maior naquela cruz do Calvário. Verdade. Foi muito maior. Ele sofreu. Levou uma cruz, carregava, pesada. E que aquela cruz não era nem para ele. E quando ele chega naquela cruz, seus braços são rasgados, porque a cruz era feita sobre medidas, e a vergonha de ir para aquela cruz do Calvário por pecados que não eram nem dele. O pecado era meu e seu. Naquele momento ali tinha pessoas, e que Jesus estava morrendo pelas pessoas. E aquelas pessoas, muitas não entendiam. Mas foi para aquelas pessoas. Foi por mim, foi por você. Foi por você, querido ouvinte, que está na sua casa escutando essa mensagem. Foi por você que Ele foi para um dia para a cruz do Calvário. Desse jeito, aleluia. E Jesus, Ele amou esse mundo de uma maneira tão grande, irmão. Tão grande que eu não consigo nem medir o tamanho desse amor. Aleluia, é verdade. Eu não consigo nem medir esse tamanho desse amor. É infinito. Não tem formas de medir esse amor de Jesus para nós. Aleluia, glória a Deus. Então, que nós estamos aqui hoje para pregar a palavra de Deus. É para te dizer: escolha a boa parte, escolha a melhor parte. Maria e Marta estavam ali sentadas perto de Jesus. Marta estava afadigada com as coisas, mas Maria escolheu escutar Jesus.